nós temos, nestes últimos dias, refletido um pouco a respeito do que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que estão na Galácia, esta região, uma carta conhecida como aos Gálatas, os irmãos desta região, da Galácia. E é interessante porque, a princípio, entende-se que esta talvez tenha sido a primeira carta que o apóstolo Paulo redigiu, escreveu. É interessante que ele, nesta carta, cita a sua experiência com os outros discípulos, com a sua conversão. Enfim, ele vai tratando dessas coisas e, posteriormente, então, ele que já estava vivendo um momento desde a sua conversão, fruto da graça, do chamado de Deus, desta consciência, revelação que ele tem, e ele então começa a entender que esses irmãos estavam sendo pressionados, E ele fala de maneira muito explícita, irmãos, Paulo, neste aspecto. Vocês vejam que ele tem uma experiência com Cristo e o seu relacionamento, contato, envolvimento com os demais discípulos e com aqueles que já tinham se envolvido com a igreja. Ele diz no capítulo de número 1 que decorridos 3 anos depois que Deus o chamou, ele foi a Jerusalém. E depois, passados esses 3 anos, ele diz lá, depois que ele tinha ido para Damasco, nas regiões da Arábia, enfim, pregando, o capítulo 1, versículo 18, diz que depois de 3 anos ele foi a Jerusalém para estar com Pedro, e ali ficou 15 dias com ele, e encontrou com Tiago, com o irmão de Jesus, e depois ele continuou o seu ministério, seguiu a sua vida ministerial. Depois, no capítulo 2, ele diz que passados 14 anos ele foi para Jerusalém. Aí já estava com Barnabé, com Tito, e ele foi por uma direção do Espírito, e ali ele pregou o evangelho aos gentios, aos não-judeus, para você entender essa linguagem aqui contextual, e pregou para pessoas, inclusive ali, pessoas que tinham uma posição social destacada e de influência, isso mesmo ele diz, porque ele estava em todo o tempo pregando a todas as pessoas. E aí ele diz no versículo 3, que nem mesmo Tito, que estava com ele, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E aí ele começa, então, a mostrar o seu posicionamento. Por isso é importante entender, porque o que Paulo fala e a maneira como ele fala nesta carta aos irmãos da Galácia, desta região, é muito incisiva a maneira dele colocar as palavras que ele usa, o contexto que ele apresenta entre a pessoa, o ministério, a vida de Abraão e a relação com a lei de Moisés. É muito intenso, é contundente esta reflexão que ele faz, esta avaliação, esta exposição que ele faz. E então ele diz no versículo 3 de Gálatas 2 que nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa de falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. Essa carta fala muito disso, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais, versículo 5, diz o apóstolo Paulo, nem ainda por uma hora nos submetemos. Eles ouviram, esses irmãos, ouviram a explanação, ouviram o que eles estavam pregando, anunciando, argumentando, mas eles não se submeteram para que a verdade do Evangelho permanecesse no meio de vocês. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, e aí ele coloca a posição clara dele em relação
ao passado e história desses irmãos, que é uma coisa importante de entendermos, que às vezes quando você e eu nos convertemos, nós tínhamos sobre nós os nossos discipuladores, e infelizmente a ideia errônea, preste atenção nisso, que se tem é que aquele que nos discipulou, entre aspas, para o resto da vida, ele será mais espiritual, ele será sempre a pessoa que tem a última palavra, ele será sempre a pessoa que tem que ser ouvida e não questionada, confrontada, avaliada. Isso é um equívoco, irmãos, horrível. Eu tenho aprendido com o pastor Carlos Alberto Bezerra, de 50 anos de ministério, um homem que em todos estes 35 anos que eu estou convivendo, me relacionando com ele, 33, 34 anos aí, caminhando com o pastor Carlos Alberto, ele sempre se coloca, nós o respeitamos e o temos como nosso líder, outorgamos a ele a autoridade para que nos submetamos a ela, mas ele sempre nos estimulou e nos estimula a crescermos e a tratarmos e a refletirmos, discutirmos no bom sentido da palavra, não no sentido litigioso, mas no sentido do diálogo, as questões dentro de um crescimento e amadurecimento espiritual. Então, você e eu e aqueles a quem nós discipulamos, eles devem, nós e eles e todos devemos crescer ao ponto de estarmos uns aos outros edificando, uns aos outros pastoreando, uns dos outros cuidando. É assim que deve ser o corpo de Cristo. Nós não temos uma hierarquia militar, não é uma rede de posição. Então, fulano é o supervisor, e que é o diretor, que é o vice-presidente, que é o presidente, que é isso aqui, aquele outro gerente, subgerente. Não existe isso no reino de Deus, meu irmão. No reino de Deus, nós fomos chamados para crescer. Aí Paulo diz assim, olha, eu não estive com Jesus, eu tive uma conversão, eu fui perseguidor da igreja, mas eu tive uma conversão, uma experiência com Deus, ele vem edificando a minha vida, me fazendo crescer, e agora neste crescimento, quando eu estive há 17 anos com Pedro e com Tiago, irmãos de Jesus, foi uma experiência interessante, fiquei 15 dias com eles, ouvi, aprendi, obviamente, expus aquilo que eu entendia que era meu chamado. Depois de 14 anos, então, eu vou a Jerusalém de novo e ali encontro-me com esses irmãos que estão reunidos, congregados, e eles têm uma série de colocações litúrgicas e de ações e de doutrinas que fogem da graça. Então, no capítulo 2, ele diz assim, no versículo 6, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, curto e objetivo, né? Vai viver de aparência para você ver, vai. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, dos gentios, dos não-judeus, me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, aí ele faz uma explicação, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, os incircuncisos. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, olha que interessante, a destra, a direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, passado um tempo, olha que interessante, você precisa e eu também
Precisamos conhecer a Bíblia, né, gente? Para a gente conhecer o caráter do cristão. Quando Pedro veio a Antioquia, diz o apóstolo Paulo, eu lhe resisti face a face. Nós encontramos, porque se tornara repreensível. Sim, Pedro, o apóstolo Pedro. Por isso que eu tenho dito aqui, meus amados, preciosos, o Pedro que você e eu conhecemos antes da crucificação é um. O Pedro que nós conhecemos depois da ressurreição, que Deus, na pessoa de Jesus e o Espírito Santo, abre um entendimento para ele compreender as Escrituras, é outro. O Pedro que nós conhecemos depois do Pentecostes é outro. E o Pedro que nós conhecemos das suas cartas, as cartas que ele escreve, é outro Pedro. Não é este aqui que Paulo enfrentou face a face, porque ele foi crescendo. Ele também foi crescendo. Se você ler a primeira e segunda carta que Pedro escreve, você vai ver que é um homem totalmente, 100% livre de todo e qualquer legalismo, de todo e qualquer vínculo com a religião judaica ou qualquer que fosse. Mas enfim, ele diz que ele se tornara repreensível, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, o irmão de Jesus, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Até o Barnabé foi influenciado. Quando, porém, diz o apóstolo Paulo, vi que não procediam certamente, corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Irmãos, nós somos livres, irmãos. Você é livre para ser santo. Você é livre, não é para ser religioso. Você é livre, não é para ter uma religião, meu amado, precioso, querido irmão e irmã. Você é livre para amar a Deus acima de todas as coisas e para servir a Ele em santidade e justiça perante Ele todos os dias da sua vida. Meu irmão e minha irmã, seja livre. Tome posse da sua liberdade em Cristo e não se sujeite, não se submeta a nenhum tipo de doutrina humana, regras e preceitos humanos, por mais tradicionais que eles sejam, por mais que você tenha recebido a formação e a influência religiosa, seja lá qual for, você é uma nova criatura em Cristo, e em Cristo nós somos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E então Paulo discorre toda esta situação aqui, e já vimos isso aqui, que ele enfrenta, ele não aceita, ele não se submete. E aí há aquela expressão que você e eu já conhecemos também, que é contextual. Ele diz assim, no versículo de número 15, nós judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Meu irmão, não tem como ser mais claro do que isto. A Bíblia está dizendo, olha, a graça nos alcançou, o amor de Deus, a misericórdia dele, a bondade dele nos alcançou de uma maneira poderosa, maravilhosa, graciosa, para nos libertar, para fazer com que agora você e eu possamos viver uma dimensão de vida, de existência, de ser, não por nós mesmos, não pela nossa força, não pelo nosso esforço, não por causa de uma religião, de uma doutrina, de uma lei, de preceitos humanos. Ele nos libertou para que nós vivamos por Ele. E então o apóstolo Paulo diz, se procurando ser justificados em Cristo, torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, diz ele, mediante a própria lei,
Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Esta é a ênfase, este é o destaque. É por isso que ele diz: eu nada quis saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Eu não quero saber quem batizou quem. Eu quero anunciar o evangelho da salvação. O evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho. Cristo não reforma, transforma, Ele nos liberta, porque nós fomos e estamos crucificados com Ele. Logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora vou viver neste corpo, nesta carne, eu vou viver pela fé no Filho de Deus. É minha fé, é a minha crença no Filho, meu irmão, minha irmã. Baseada, esta fé está firmada, baseada na palavra de Deus. Por isso que você e eu, nós estamos sujeitos às variáveis das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa força, do nosso ânimo. Por vezes nós sofremos estas variáveis, estas nuances, se forem mais suaves, essas coisas, a gente vive, mas veja, você e eu não vivemos mais por aquilo que sentimos, nós vivemos por aquilo que a palavra de Deus diz. A gente vive pela fé, fé no Filho de Deus, fé na palavra, firmados na palavra. Muitas vezes você e eu podemos até experimentar algum tipo de desânimo, de abatimento, de tristeza, de incertezas, inquietudes, inseguranças, mas diante destes sentimentos, nós, você e eu, revertemos a nossa vida em relação às nossas ações, reações, atitudes, segundo os princípios da palavra e da vida ressurreta de Cristo em nós. É por isso que você pode declarar: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Quem é que vive? Cristo vive aonde? Dentro de mim. E esta vida que eu vivo agora neste corpo limitado, finito, humano, sujeito ao pecado, eu vivo esta vida agora pela fé, porque o justo viverá pela fé, ele não viverá pela lei, porque pela lei ninguém pode ser justificado. Nós, você e eu, fomos justificados pela fé, fé na palavra, fé em Cristo. Eu creio em Jesus como sendo Ele, somente Ele, o autor, o consumador da minha fé. Ele cria, Ele gera. À medida que eu vou lendo a palavra, à medida que eu vou meditando na palavra, à medida que a palavra vai habitando ricamente dentro de mim, à medida que a palavra vai transformando a minha mente, vai renovando a minha mente, vai mudando os meus valores, os meus conceitos. Então eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, tudo que eu vivo, tudo que eu experimento, você também, nós os cristãos, é fruto do amor de Deus. O amor de Deus que nos alcançou. Então, o apóstolo Paulo, em esta carta que ele escreve aos irmãos da Galácia, que estão sendo influenciados, pressionados, para que voltem a viver debaixo da lei. Eles queriam fazer um mix, eles queriam misturar ali esses falsos irmãos, eles queriam trazer para dentro do corpo de Cristo, da igreja que Jesus edifica, que Ele libertou com o seu sangue, que Ele comprou com o seu sangue, que Ele pagou com a sua carne, com o seu corpo, com a sua morte. E eles queriam agora, olha que loucura isso, gente, trazer a religiosidade. É por isso que esse negócio, irmãos, com todo o respeito que entendo, qualquer um que aceite viver neste tipo de grupo deve obedecer, é assim mesmo. Se você vai para um grupo que é cheio de regras, doutrinas e preceitos, você tem, se você está neste grupo, o grupo já estava lá, viu, irmão? Você chegou. Larga de ser rebelde. Para com isso. Você não tem que chegar ali para dar a sua opinião, não concordar, se rebelar, se levantar, desobedecer. Isso você vai estar debaixo de maldição.
Se você foi para um grupo que é cheio de regras, cheio de preceitos, não toque, não prove, não manuseie, e você decide viver debaixo dessas coisas, você não tem que ficar revoltadinho e querendo levantar bandeirinha para poder contrariar. Já estava ali. Já estava ali. Agora, se você deseja ser livre para viver em santidade, em pureza, segundo a graça de Deus, pela fé, aí você precisa entender que não toques, não proves, não manuseies, não faça isso, não faça aquilo, não tem valor contra o pecado, contra a sensualidade. O que nos liberta é Cristo, por isso eu estou crucificado com Cristo, por isso que eu não vivo mais. É por isso que para mim não pode ter na nossa vida nenhum tipo de imposição legalista, seja ela qual for, nada. O que eu posso? Posso tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Qual que é o fiel da balança? É simples, gente. Se é santidade, se é pureza, se glorifica a Deus, se edifica a minha vida, é bem-vindo. Mas se não é puro, se não é santo, se não edifica a minha vida, se não edifica a vida dos outros, não deve fazer parte da minha história, da minha existência, do meu ser. Se pensamentos da minha mente não são puros, eu devo rejeitá-los. Tudo que não for puro, você deve rejeitar. Tudo que não for santo, você deve rejeitar. O apóstolo Paulo, irmãos, ele faz abordagens tremendas. Ele explícita aqui de forma gritante, absurda. Ele fala, gente, vocês são livres, vocês não estão mais debaixo da lei. Olha, capítulo 4, ele faz uma abordagem que eu disse aqui muito sobre Abraão e a lei, né, relacionada com Moisés. E ele fala assim, irmãos, vocês querem estar sob a lei? Vocês querem se colocar debaixo da lei? Vocês não se lembram de Abraão? Ele teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O da escrava, Agar, foi naquele vacilo, não é? Que Sara teve ali, falou, não, vou ter que arrumar um filho para esse homem. Tinha uma promessa. E aí você sabe a confusão que deu. E o outro é o filho da promessa, o de Sara, o filho que Deus prometeu, os dois já amortecidos na área sexual, não tendo condições de gerar, e Deus fez e gerou, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Aí ele diz, olha, o que vocês querem? Vocês querem ser filhos da graça, da promessa, ou ser filho do esforço? Vocês querem ser filhos bastardos da escravidão, da ação humana? É isso aí, gente. O que você quer? Como é que você quer viver? Pela graça ou pelo esforço? Você quer viver pela santidade, pureza, pela palavra, ou quer viver pelas regras e doutrinas religiosas? A escolha é nossa. Só lembro que ele disse assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele é claro em dizer. E ele vai batendo nisso. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ele começou lá, eu falei aqui no capítulo 1. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só mandamento, em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por fim, ele vai nos mostrar o caminho desta graça abundante em relação ao fruto do Espírito, e dentro deste fruto ele mostra a capacidade que você e eu recebemos do Pai relacionado ao domínio próprio. Gente, eu sei que isso que eu vou falar aqui com você não agrada, porque nós muitas vezes queremos justificar, explicar as nossas atitudes,
falando das nossas limitações e da nossa humanidade, a qual é verdadeira e real. Mas nós precisamos ser bem sinceros, francos, verdadeiros. Nós que somos nascidos de novo, regenerados, temos o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito produz o fruto dele em nós. E eu já falei sobre os frutos aqui, que é o fruto no singular, que são características, é um só, é fruto do Espírito Santo, é a essência dele de ser. E dentro destas características, ele diz que nós temos o domínio próprio. Então, ao invés de ficarmos dando desculpas de que eu fiz por causa disso, eu fiz por causa daquilo, nós precisamos encarar que Deus nos deu o domínio próprio para que nós façamos aquilo que nós queremos. Nós não somos obrigados, não vem sobre nós nenhum poder de imposição que nos leve a fazer o que nós não queremos. Eu sei que isso não é aprazível de se ouvir, mas eu preciso falar com você que esta é a verdade. Você e eu, nós só fazemos o que nós queremos fazer, inclusive quando fazemos aquilo que dizemos não querer fazer. O cristão, eu não estou dizendo o escravo do pecado, vou deixar bem explícito aqui. O escravo do pecado, ele se submete ao pecado. O Filho de Deus se submete a Deus, ao seu Espírito, à sua palavra, a Jesus. Quando você e eu fazemos alguma coisa que nós dizemos não querer, isto contraria a palavra de Deus. Se você disser, pequei porque não suportei a tentação, não é verdade. Biblicamente falando, não. Biblicamente falando, não vem sobre nós tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não nos deixará ser tentados acima do que podemos suportar. Antes, com a tentação, nos dará também o escape. Isto é o que a Bíblia diz. Então, eu peco porque eu quero pecar, não porque eu não aguento, não suporte não pecar. A gente tem que ser sincero, pessoal. Não pode ser hipócrita. Nós decidimos dizer que nós somos cristãos, então vamos ser sinceros. Filho, você diz, olha, não quis, tem ou não tem domínio próprio? Horrível isso, né? Mas é verdade. Nós temos o Espírito Santo. Uma das características do fruto dele é domínio próprio. Se eu não domino a minha vida, se eu não domino as minhas ações, se eu não domino as minhas atitudes, as minhas reações, é porque eu não quero, porque poder para isso eu tenho. Eu tenho poder na minha vida. O Cristo ressurreto que habita dentro de mim, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Este Cristo que vive em mim, ele tem o poder para que a minha vida seja preservada em santidade, meu espírito, alma e corpo. É questão de eu querer, questão de eu decidir. Agora, se existe um instinto, um impulso, uma autoridade, um domínio, um governo, um reino na minha vida que me obriga a fazer o que eu não quero, diz a Bíblia, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aí você precisa ser libertado, você precisa nascer de novo, você precisa ser livre por Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí você precisa
experimentar a libertação do Filho. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí é questão de libertação. Uma vez livres, existem áreas da nossa vida, sim, que no processo de santificação, de amadurecimento, de crescimento, nós vamos nos despojar. Por vezes vamos escolher pecar por causa da nossa imaturidade, por causa da nossa falta de experiência, por causa das pressões que vêm, enfim, são vários os motivos, mas nós vamos crescendo e, se quisermos, nós vamos dizer não para o pecado e sim para a santidade, não para a mentira e sim para a verdade, não para o distanciamento, para a infidelidade, e sim para a aproximação, para a comunhão e para a fidelidade com o Pai, com o cônjuge, uns com os outros. Este é o princípio de Deus. Então, ao invés de nós querermos regrinhas, não é? Para ficar. Porque quando a gente está numa instituição cheia de regras e nós as cumprimos, nós somos louvados, né? Olha que pessoa boa, ele cumpre tudo direitinho, que membro exemplar. A gente ouve isso, né? Que membro exemplar. Deus olha o coração, meu irmão. Deus olha nosso interior. Deus olha aquilo que nós temos de motivação, de intenção. Isso aqui, ó. Gente, é espírito, alma e corpo. É mente. Não estou falando de pensamento positivo, não estou falando de autoajuda no sentido da minha capacidade pessoal, intelectual. Eu estou falando da graça de Deus que nos alcançou, do seu poder que nos libertou, do seu Espírito que habita em nós e agora nos conduz, o Espírito dele, à obediência à palavra, à verdade, para que você e eu possamos racionalmente, intelectualmente, na nossa decisão, pela vida ressurreta de Cristo em nós, pelo Cristo que vive em nós, nesta carne, esta vida que agora vivo nesta carne, neste corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Crendo que o meu alvo é o que o apóstolo João escreve. Estas coisas, 1 de João capítulo 2, vos escrevo para que não pequeis. Mas, nesta minha humanidade, finitude, quando eu, preste atenção, decido pecar, ainda assim, se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação, o sacrifício, a oferta, não só pelos nossos pecados, mas pelos de todo mundo. Mas o nosso objetivo, o nosso propósito, o nosso alvo, a nossa vida, a nossa motivação, a nossa intenção é viver em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Você é livre para ser santo. Você foi chamado para viver em santidade e justiça perante Ele todos os dias da sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça em todo o tempo resplandecer sobre você, sobre sua casa, a glória que vem dele, enchendo você com o Espírito Santo e fazendo você transbordar de alegria em todo o tempo. Porque lembre-se, nunca se esqueça, aquele que começou esta boa, linda, maravilhosa, graciosa, poderosa e bendita obra de salvação, ele mesmo vai aperfeiçoando-a até a volta de Cristo Jesus.